Sou Fabrício Carpinejar, conduzindo o podcast Manual do Luto. Eu fecho os olhos suavemente para falar, porque o assunto parece pesaroso, difícil, fúnebre, mas só trago convidados com vivacidade. Fábio Milman, advogado, especialista naquilo que todos temem. Herança. Achei que era morte. Direito sucessório. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer contar com a sua inteligência, sua argúcia nesse trato, porque a gente só descobre como a família é desunida com a morte do pai ou da mãe. Você já deve ter testemunhado essa avalanche emocional. O quanto que irmãos são capazes de brigar por bobagem. É real ou não é real? Não se briga por bobagem, se briga para manter vivo o morto. Ou seja, você briga para ser o dileto do morto? Não, para manter o morto vivo. Para ter uma segunda chance? Para manter o morto vivo. É literal. Literal. Eu, depois desses anos todos, tenho como uma referência de experiência muito clara de que essas brigas homéricas que acontecem, no mais das vezes, é um jeito de manter vivo. Porque dentro do luto, né, ele não se encerra, com muito mais propriedade do que eu sabe disso, com o enterro, com a cremação. Tá? Recém começa. Recém começa. Leva um tempo danado e é um processo. E dentro desse processo a gente vê que por picuinhas ou coisas de menor importância, que para quem não está envolvido dentro daquela situação familiar é risível, se torna algo muito dramático. E que, em regra, há um ou dois herdeiros que não querem enterrar definitivamente o pai ou a mãe. Então, enquanto eu não faço o inventário, a presença do morto está viva. Por isso que não querem vender a casa, por isso que não querem vender algum imóvel, por isso que não querem vender parte do mobiliário, não querem se desfazer? Tudo isso, e também é um momento de acerto de contas, né? De que se vale do inventário ou de um testamento para um acerto de contas. E isso é muito doloroso. Principalmente quando tem um inventário, e a lei brasileira tem um histórico, não vou entrar aqui nessa toada, né? Mas nós privilegiamos a deixar bens para quem a lei diz que tem que deixar. Eu não tenho liberdade plena de dispor do que é meu em vida. Se eu quiser deixar tudo para o Carpinejar, não vou poder, porque tenho filhos, ou porque tenho um cônjuge, dependendo do regime de bens, é meu herdeiro necessário. Em outros países há um desprendimento, em que eu deixo para quem eu quiser. Faço aqui, mesmo que você tenha um testamento deixando para alguém, ele é inoperante. Vale a metade. Não, vale a metade. Só. Eu só posso dispor de 50% dos meus bens. Os outros 50% vão para quem a lei diz que irão. Ou seja, eu tenho uma dificuldade ao legar, ao fazer um testamento, de privilegiar absolutamente aqueles, ou aquela instituição, Santa Casa, Asilo Padre Cacique, outros que tais, ou um amigo, ou uma amiga, ou uma tia, 50% vão obrigatoriamente para... Vamos usar a fórmula mais comum para os meus filhos, se tratando de ascendente que falece, né? E há bons pais, bons filhos, maus filhos, e talvez eu não queira, como pai, deixar para os meus filhos. Talvez eu não queira. Não é o Fábio aqui falando, eu bem sei o que quero. Você pode até tomar como se fosse uma educação. Eu quero que meus filhos trabalhem, não vou deixar para eles nada. Não quero que eles tenham uma vida fácil. Uhum. Pode ser uma lição. Vou aplicar uma lição nos meus filhos pós-morte. Mas muitas vezes a gente vê como uma vingança. Como uma vingança. Tem uma piada, eu sou um péssimo contador de piadas, vamos ver se eu não estrago o programa aqui, em que o velhinho sai com aparelho de surdez para experimentar, volta lá na clínica e pergunta como é que foi, o que sua família achou. Minha família não sei o que achou, agora eu já mudei 5 vezes meu testamento. É duro. Não, é complicado, cara. Não sei se a piada gerou algum efeito ou se foi educado a dar risada. Não, a risada já estava programada. Eu ia rir de qualquer jeito. Como um apoio logístico. É assim, cara, é um momento de acerto de contas, muitas vezes. Eu vou deixar para fulano, para ciclano, vou privilegiar tal filho. Te põe no lugar de um filho que se acha
um bom filho e que se vê preterido, porque se o pai pode deixar 50% para quem ele quiser, 50% ele entrega, vamos lá, meu irmão, para o Túlio, que o velho Gildo deixa assim, meu pai. 50% do que ele pode dispor fica para o Túlio, o outro eu vou dividir entre Túlio, Fábio e Caroline. Por que o Tulinho querido vai receber mais do que eu? Ou a Carolinezinha querida mais do que eu? Por que meu pai fez isso? E o pai não está mais lá para responder por que ele fez. Então, também ficam dúvidas, ficam indagações que jamais serão respondidas. É um processo para quem vai... quem vai pode ter uma falsa ilusão de que estará resolvendo problemas ao deixar um testamento. E se fala em direito, eu vou fazer um trocadilho absolutamente infame, né? Direito das sucessões, muitas vezes é direito dos fracassões, viu? Grandes fracassos. Ou seja, não facilita em nada. Depende da família. Depende. A família tem que ser muito esclarecida para facilitar. Muito esclarecido. E ela deve estar interessada em honrar a vontade do morto, que é uma coisa meio difícil de acontecer. Até porque tu não sabe exatamente as motivações. O testamento é manifestação de uma vontade. Agora, o porquê que levou o cara a fazer aquilo, ninguém vai saber responder. O que costuma acontecer é todo mundo que foi rejeitado num testamento sentir que houve manipulação. Sem dúvida. Isso é clássico. Alguém foi lá, levou a pessoa a redigir. Parece até uma cena de coerção com um revólver na cabeça. Os testamentos hoje eles são feitos muito mais pela via pública, em tabelionato, né, na presença de um tabelião ou de um auxiliar dele que tem fé pública e que atesta se a pessoa que está fazendo o testamento está lúcida, está capaz, tudo isso. Mas, ainda assim, há zonas cinzentas que geram conflitos de anos no judiciário. Estava lúcido mesmo, em que pese o tabelião tenha atestado essa capacidade absoluta. Será que estava mesmo? Será que não enganaram? Tem situações assim, muito peculiares. Vivi profissionalmente um caso há pouco tempo em que uma pessoa, em seu leito de morte, mesmo um câncer, não sei se dá para dizer palavrão, ferrado, um câncer ruim para burro, na morfina, foi tirada da morfina por um tempo somente para poder fazer o testamento. E um testamento foi em meio à Covid, teve que ser feito por vídeo testamento. Uau! E tiraram ela do coma induzido para que ela pudesse falar. Minutos, uma hora e pouco de lucidez para ser atestada pelo tabelião. Ver se essa pessoa sabe o que está fazendo, ou não está sendo induzida, sabe o que está fazendo, foi atestada a capacidade dela, foi um testamento que passou tranquilo, ninguém contestou a validade dele, e depois foi reconduzido ao sono profundo e de lá não saiu mais. Foi realmente questão de... Acho que não chegou um mês depois, eu soube do falecimento dessa pessoa. Mas foi pertinente o vídeo. Sim, foi. Durante a pandemia se fez muito testamento por vídeo, né? Mas é uma cena horrorosa. Eu, felizmente, não participei. Um colega de escritório estava online participando. É uma cena em que você tira uma pessoa para fazer o testamento sabendo que ela vai morrer em seguida. É como uma utilidade. Cara, e esse é um outro problema. É sem compaixão nenhuma. Era a vontade dela. Ela queria, foi vontade dela. Mas tinha ela que organizar. Em coma. Que tinha a situação do ex-cônjuge, de um filho menor. Era uma situação que precisava e queria deixar para pessoas que cuidaram dela, então precisava de uma regulação. Tanto que ficou coerente com o que ela queria e todos compreenderam. Entendi. Mas vê a situação. E tu admitir a tua finitude, né, velho? Porque tu vais fazer um testamento sabendo que ela vai chegar. Eu faria o vídeo mais longo da minha vida só para não morrer. Porque você não tem mais outra opção. Algumas ilusões, então, já recapitulando um pouco, né, Carpinejar? Deixar tudo organizado é uma fraude, porque podem discutir aquilo que eu quis deixar organizado. Perguntas que não terão resposta. Por que o cara fez isso? Por que ele deixou o testamento assim ou ela? Por que ele e não eu? Por que meu irmão? Por que minha irmã? Por que para a instituição de caridade e não para mim? São perguntas que não serão respondidas. Deveria mudar a legislação. Cada um faz com o que é seu o que quiser. É uma ideia. Mas você acredita nisso? Cara, uma liberdade... Eu me Você senti... defenderia isso? Eu defenderia isso, né? O poder testar tudo ou não. Se eu não fizesse um testamento, aí ficaria conforme a lei. Até a lei porque estabelece. instituições e entidades poderiam ser mais beneficiadas. Não passariam por esse crivo familiar. Uma partilha demora entre 3 filhos
Demora o quê? Quanto tempo? Se os 3 estão de boa, que nem desagorizada, estão de boa, os maiores capazes podem fazer um tabelionato. Rapidamente, né? Rapidamente. Né? Agora, quiser brigar, velho, não precisa muito talento para um processo no nosso país. É uma pessoa discordar. Basta um, tu é obrigado a fazer judicial, a não ser que tenha herdeiros incapazes, aí também tem que fazer judicial. Mas tu pode levar uma eternidade, né? Uma eternidade. Eu tenho um amigo meu que o pai dele morreu há mais de 25 anos. E ainda não foi solucionado. Não é caso único, né? Ou seja, vai passar a vida inteira com uma possibilidade de herança que nunca acontece. E mantendo o morto vivo. Mantendo. Essa minha tese, olha, eu acredito nela. A partilha seria uma aceitação da morte. É o fim, virar uma página, aceitar que a página virou e que tantas estão aí para ser escritas. E também tem o reconhecimento que o outro sofreu tanto quanto você, ou sofre tanto quanto você, que é o mais difícil nesse momento. Uhum. Que você não consegue enxergar, porque o sofrimento ele é egoísta. Você conseguir enxergar, meu irmão está sofrendo tanto quanto eu. Essa empatia, quando tem conflito, não dá para a gente contar com empatia. Eu me colocar no teu lugar se eu estou querendo a tua carcaça, né? Estou brigando contigo por causa da herança. Quem tenha. Também já vi disso, sim, mas não é a regra, né? Porque o que os pais mais desejavam é que os irmãos fossem unidos. Eu acho que se você perguntar para os pais o que vocês mais desejam na vida, que meus filhos se deem bem, que isso é uma garantia de paz quando eu não estiver mais aqui. Mas nota, é uma vontade de dominar o futuro. E tu não tem esse domínio, cara, nem vivo. Depois de morto, então, tentar me valer dos meus bens depois da minha morte para manter um equilíbrio familiar, ou esse amor fraternal... Não. Eles gostariam que os filhos se dessem bem em vida. Nem sempre acontece. Se se deram bem em vida, a experiência indica, é muito provável que não vai haver problema no depois. Com certeza. A morte não vai mudar o comportamento. Não, para pior. A morte costuma acentuar o comportamento, acentuar a divergência. Sem dúvida. É um tempero que se põe num prato ruim. Acaba sendo um cabo de força. Uhum. Eu quero provar que o meu pai está morto, ou minha mãe está morta e vai estar morto, enquanto continuar esse litígio. É isso. Isso. Não, a minha tese, não estão mortos. Enquanto eu mantiver isto aqui, essa brigalhada... Vai ficar lá. Eu não estou deixando o caixão aberto. O velho, carinho, no sentido vieja dos castelhanos, né? Não estou deixando meu velho ou minha velha descansar. Certo. Mas essas pessoas não percebem o quanto que suas vidas são consumidas neste engano. É viver amargo, né? Porque eles podem perder 10 ou 20 anos mantendo, por uma sonda imaginária, por aparelhos, o pai ou a mãe vivos. O processo é esse, é um processo quase de empalhamento do pai e da mãe. Isso, acredito que sim. É um coração artificial. Uma mumificação. É uma mumificação. Você cristaliza eles e assim também perde a sua maturidade. Sem dúvida, continua sendo filho. Não vira a página, não tem como crescer por dentro. É um tema que tu é muito próximo, esse do luto, da morte. Eu sei. Mas não, é assustador, né? Tu trabalhas muito com isso. Eu vejo muito a ideia do dominó, né? Da peça do dominó. A hora que meu pai e minha mãe caem, a próxima peça sou eu a cair. Você evita a própria morte. Evita a própria morte, mantendo o pai e a mãe. Eu não sou próximo da fila. Eles ainda estão vivos aí, quando eu resolvi inventar. Mas, ao mesmo tempo, interditam a vida a ponto de não vivê-la. E sequer usufruir aquilo que de legal, de bacana foi deixado. Né? E eu queria trazer algumas consequências que esse quadro traz. Acaba respingando no casamento, respingando nos filhos, respingando em tudo no trabalho. Cara, tu vive mal, tu não vai viver mal em qualquer ambiente, vai ser no teu trabalho, traz na uma tua precariedade. Casa. E outra coisa, né? Tu tá... Porque é bom que as pessoas tenham consciência. Porque tem muitas pessoas que
prolongam a partilha e não têm consciência. Olha, o que está acontecendo com a sua vida? A qualidade da sua vida. Eu tenho um filho pequeno, tem 8 anos, vai fazer 8 anos, o Frederico. E, aos poucos, eu vou tomando consciência do que é educar um filho, do que é conduzir por esse ou por aquele caminho, e dos exemplos que a gente dá. Quer dizer, eu luto para ser o melhor pai do mundo, para ser bem tratado pelo meu filho quando eu for o filho dele. Se der tempo. Nós temos 50 anos de diferença para o pai velho. Tá? Mas eu fico dizendo, cara, quando for a minha vez, não empurra a cadeira do papai, né? A cadeira de rodas do papai, tu cuida bem do papai. Né? E eu acho que no episódio também, se o meu filho assistir a uma briga minha com os meus irmãos por causa de grana, talvez aquele valor passe a falar mais alto para ele, grana, e não o fraternal, não o amor. Então, sim, respinga dentro da família, do casamento. E há personagens aqui que nos dizem o enredo tragicômico, né? Do famoso cunhado e da cunhada, né? A gente chama de corneta também, né? Eu não quero perder clientes aqui por estar trazendo figuras. Mas esse nosso depois eu te mando a conta da redução dos contratos, né? Mas há figura, sim, do genro e da nora, transformados agora em cunhado e cunhada na hora do vamos ver, né, na hora da partilha, que também é um complicador bastante grande. Porque né? são decisivos. São. Para o bem e para o mal, para resolver. São agregados a uma família que surgem para talvez tentar mostrar o seu valor. Porque nunca são naturais. Não são figuras naturais. Eu costumo dizer, você pode até se sentir parte da família de quem você casou, mas nunca você fará parte dessa família. É uma invenção. Na primeira briga, você será crucificado. Dirão a teu respeito que já pensavam, mas não diziam antes. Exato. Não, e é incrível, porque você se sente adotado, acarinhado, acolhido. E é uma deserção quando existe uma ruptura. Não olham para a sua cara. Você se torna automaticamente um criminoso, É uma um vilão. excomunhão. É uma excomunhão, é uma excomunhão. É. E eu só imagino o quanto que esses agregados podem dificultar uma partilha. E também vem aí o acerto de contas, porque o teu irmão, aquela vez, porque a tua irmã, assim, é muito... Entre eles, é. Nunca veio nos visitar. Por que tu vai dar moleza agora? Nunca prestou socorro. Sempre pensou em si. E tem famílias assim que são... O retrato da harmonia pré-morte do pai ou da mãe, ele se transporta com perfeição para o pós, em que as coisas são de uma forma tão serena, sabe? Tão tranquila, que esses aceitam a morte. Aceitam a morte e as consequências, que é ter que fazer a partilha, que é um negócio doloroso, né? Como ir à casa do pai e da mãe esvaziar a hora dos armários. Né? Dureza, velho. O que fazer com as roupas do pai e da mãe que estão lá dentro? É terrível. Eu não tive essa experiência. A minha esposa passou por isso e para ela foi um choque quando ela foi baixar os cabides e descobriu 3 vestidos com etiqueta que nunca tinham sido usados. A mãe estava guardando para quando? Comprou pensando que poderia usar. Ou seja, você, na hora que esvazia um quarto, encontra uma esperança ainda viva de um morto. Perfeito. Sabe que já fui fazer visitas em caso de litígio, abrir o apartamento, no caso era um irmão, era briga entre irmãos, morreu um irmão solteirão, que não tinha deixado descendência, os pais eram mortos, eram pessoas maduras já, lá seus 60 e poucos anos, aí vai para os irmãos a herança. E uma brigalhada sobre os bens, foi no Rio de Janeiro isso. Eu tive que ir até o Rio de Janeiro, a trabalho, abrir então o apartamento e abrir as gavetas, os armários, cofres, cambal. Velho, a ilusão que eles tinham a respeito da vida do irmão era só cacareco dentro de caixa. Um troço, 3 xicrinhas de porcelana de um tipo, 2 de outro, e assim, um desalento, sabe? Uma ideia de uma fortuna, de coisas escondidas, guardadas, e toda uma ilusão que também caiu por terra quando descobriram que era a tal da herança, né? Porque a tia milionária, aquela que a gente desconhece, nunca aparece, né?
Nunca, ela não surge, né? E a realidade, às vezes, é muito dolorosa, mas eu imaginei que tinha mais coisas. E aí... Eu gosto muito de uma história contada por um amigo meu, que aconteceu no Uruguai. Um pai criou os seus filhos, rédea curta, numa vida pobre, numa vida difícil. Os filhos foram obrigados a largar a escola para trabalhar cedo. Viveram uma função fabril em fábricas. E quando o pai morreu, o banco ligou para os filhos, eram 2 filhos, uma jovem e um jovem. Devia ter seus 28 anos cada um. E eles pensaram, meu pai deixou uma dívida. A gente viveu na miséria. Vivemos na privação. E o banco disse, poderia vir aqui solucionar a conta do pai. Sim, foram e descobriram que ele tinha 1 milhão. Os filhos, devia ter uma diferença de 1 ano, 28, 29. Eles só xingavam o pai. Filho da mãe deixou de viver bem, de nos proporcionar uma vida melhor. Eles não conseguiram agradecer, em nenhum momento pensaram em alguma gratidão remota. Uhum. Só pensaram, eu me ferrei nessa vida porque ele ficava guardando dinheiro. Eu podia ter estudado, podia ter viajado, podia ter desfrutado de condições melhores. Sabe que eu pensei aqui nesse... Que eu acho que é uma boa metáfora. Mas sabe que eu pensei no pai? Eu talvez ficasse brabo com meu pai. Cada pessoa é uma pessoa. Talvez eu ficasse brabo com meu pai por ele não ter usado dinheiro para usufruir mais. Empatia. Porque eu ainda tenho um caminho pela frente e posso pelas próprias mãos. Né? Como são, né? Talvez ele não tenha sido nenhum pai presente. Talvez. De novo, é muito fácil. Talvez ele não tenha sido um pai presente e ele pensou, vou dar a minha grande cartada no destino, deixando esse dinheiro para a família, que foi amaldiçoado o dinheiro. Foi amaldiçoado. Porque é muito difícil também mudar de caminho. Depois que pegasse um caminho... É difícil mudar o caminho. Mas a gente não se dá conta que a gente, às vezes, quer resolver o futuro dos filhos quando a gente pode resolver o presente para que eles tenham o direito de conduzir o seu futuro. Muita gente hoje troca o testamento, a herança, por uma antecipação, criando holdings familiares e deixando determinadas cotas com cada filho ou fazendo doação em vida, com todos eles estando de acordo. É uma outra modalidade, só que daí nasce um perigo. É uma distribuição da herança em vida. Em vida. Mas precisa estar sobrando para fazer isso. Vamos lá, a gente está falando... Isso que eu estou falando é de gente com grana, com patrimônio, tá? Com patrimônio, é evidente, né? Pobre reparte até colher, né? É verdade. Não, pode parecer um exagero, mas não é. Mas não é. Já se viu inventário de talheres, né, cara? E copos e pratos, né? E para essas pessoas tem um valor que para a gente não tem, né? Mas tem pessoas com muita grana, muito patrimônio, que fazem, ou pouco, mas resolvem fazer em vida. E aí, meu velho, esquecem de guardar algo para si. E aí não tem para a velhice. Não tem para a velhice. Então, já aconteceu algumas vezes de senhores e senhoras conversarem comigo. E não são socorridos pelos filhos. Aí é que está. Tem como achar um meio termo aí, que é a reserva do usufruto, né? Quer dizer, eu dou para o meu filho, já estabeleço quem vai ficar com o que após a minha morte. Mas enquanto você está vivo, isso não... Os frutos são meus. Entendi. Os aluguéis, a fruição, a casa em Gramado, posso pegar uma casa Mas não na vai praia. ter a mesma natureza inofensiva de um testamento, isso? Não, porque todo mundo concordou em vida. Todo mundo assina bacana e... Se tem um testamento que todo mundo concorda em vida, ele vinga? Não, o testamento
não é um documento que requer a concordância de ninguém. Eu faço com metade do patrimônio que me der na telha. Então, não, por isso que eu te falei, isso não vai adiantar Não, mesmo. já se é um acerto, Correto, antes não é no testamento. não é no testamento. É um acerto. É um acerto. Vamos ver, acerto. o pai já vai, o pai e a mãe já vão distribuir os bens, certo? Vou ficar com os É uma negociação. Uma negociação. Uma proposta. Tem um valor comercial. Mas implica em sentar numa mesa para conversar, né? Tem que estar, o negócio, a música, os instrumentos têm que estar afinados e tocando no mesmo tom, né? Senão vai dar uma bagunça daquelas. Mas isso, então, pode ser uma grande possibilidade. Sim, sim. Você fazer essa negociação em vida. Reserva o usufruto, ou seja, o que render de grana esse patrimônio ou o direito de usar é meu, quando eu falecer, só vai lá, informa no registro de imóveis, se for imóveis que eu faleci, corta, e agora ele é todo teu. E teu irmão, tua irmã estão de acordo, porque isso foi feito com a anuência deles lá atrás. Só não fique completamente desprotegido. Aconteceu mais de uma vez, de um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha quererem fazer isso, e eu disse, só um pouquinho, e o que fica para o senhor? Não, porque meu filho, não. Enquanto o senhor tiver o patrimônio, tiver grana, vão lhe tratar bem. Depois a gente nunca sabe. Aí propõe um usufruto. Um usufruto ou algo assemelhado assim que deixe que garanta que ele não vai ser morto pela família. Exatamente, né? Exatamente. Vão pegar o velho a velha, jogar lá numa ILPI, né, que é para longa permanência de idoso, joga lá dentro, paga lá a grana para essa instituição. Porque pode escantear ele num asilo isso. E cara, ele ficar vegetando. E o que acontece disso? Fica com O usufruto protege a vida dele. Ele ainda dá as cartas. Ele ainda dá as cartas. Não é mais dono, gostei. Não é mais dono do baralho, mas ainda distribui as cartas. O baralho já é dos filhos, mas ele ainda é quem dá a mão nessas cartas. É uma boa saída, de novo, desde que haja paz e harmonia, porque senão vai dar Desde que haja o acerto, mas é possível. É possível, não, isso até porque comum. A pessoa está viva e ela que está determinando. Sim, tem que conversar. É diferente de um testamento que a pessoa não está ali para responder perguntas. E é surpreendente, porque hoje existe todo um sistema de documentação. Uma pessoa falece, vão abrir o inventário, a primeira coisa que a juíza pergunta é, deixou testamento? Não sei. Então, tu te dirige a tal local e lá tem um cadastro de testamentos do Brasil. Então, pode ser que filha, nem saiba se o pai e a mãe fizeram um testamento. Descobrirei após a morte. Porque muita gente faz o testamento e, como o senhorzinho esse do aparelho de surdez, aparelho auditivo... Vai mudando. Não revela, vai mudando, não revela. E um testamento mais recente, no que colidir com o anterior, mata o anterior. Então, muita gente faz sacanamente, nem conta que tem o testamento e deixa o barco correr. Depois que morre, se descobre que tinha um testamento. E pode também existir um casamento recente que o testamento mude? Sim, sim. Eu não quero mais o que eu queria. Nasceu mais um filho, adotei alguém, quer dizer, tudo aquilo que havia determinado. E como eu faço o testamento, com a mesma facilidade, eu desfaço. Vou lá e digo, não quero mais aquele testamento, quero deixar nenhum testamento, ou quero fazer outro que toma o lugar daquele anterior. E como é o impacto do seguro de vida? O seguro de vida, ele influencia na partilha? Seguro de vida não é bem deixado. Não é bem? Não é bem. É a parte. É a parte. É a parte. Com uma peculiaridade, né? Eu elejo o beneficiário, ou seja, eu digo para quem essa grana do seguro, que, na verdade, é um seguro de morte, né? Não é um seguro de vida. Sim, ok. É seguro de morte. É verdade. É a mesma coisa que o risco de vida, não é risco de vida. Risco de morte. É risco de morte. Eu sou mala, eu sempre corrijo quando vem esse tipo de problema. É seguro de morte, né? O fato gerador do pagamento do seguro é a morte, né? Então, o seguro à vida, o seguro à morte, vamos lá. Eu digo para quem eu quero que fique o valor do seguro. Se eu não digo, a lei tem uma relação. O seguro de vida, o seguro de morte é um testamento que dá certo. Mas que também fica gente muito braba, às vezes, depois, porque não está beneficiado com o seguro, também fica. Também é ruim, né? Também é ruim, na certa. Já deu muita briga. E não tem o que fazer, né? Qual que foi o conflito... Não sei se pode mencionar, não precisa... Sem dizer, sem falar de pessoas, sim. Mais ridículo que você testemunhou na vida? Não, é que é difícil. Há peculiaridades, né, Fabrício? Pela sua escolha, pelo seu olhar, pelo ângulo da sua observação, por brigar por algo que tem um valor
Emocional, mas um material insignificante. Houve Era um caso de uma interdição, mistura um pouco. A pessoa que está incapaz, Sim, certo? incapaz. E os filhos brigando para ficar no controle dessa pessoa, desse ancião. Não vou dizer se é homem ou mulher, deste ancião, tá? Seja homem ou mulher. E a juíza chegou à conclusão que era pernicioso para o incapaz que fosse qualquer um dos filhos, tamanho era o grau de conflito. Eram 2 irmãos por um lado e um irmão para o outro, que nomeou um terceiro que não era da família para ter esse controle. Certo? Que também é o morto vivo, porque é incapaz, não pode mais dispor dos bens. E aí essa pessoa falece e os irmãos finalmente se acertam e fazem uma partilha amigável. Brigaram anos enquanto o seu ente querido era vivo, não conseguiam se acertar e com a morte, como que num passe de mágica, a partilha sai de modo amigável. Dizer, que controle queriam ter, que coisa absolutamente ridícula. Porque não há como se desfazer dos bens de um incapaz, tem que passar por um juiz, tem que passar por um promotor de justiça antes. Não tinha como qualquer deles roubar o patrimônio, que era a piração deles. De piração, o cara entrega a idade, né? Mas que era a piração deles, quer dizer, estava aquela coisa meio paranoica, né? E todos esses ciclos que a gente está falando aqui, onde há discussão sobre herança, sobre testamento, tem um quilate de paranoia muito pesado, né? Muito pesado. São pessoas que não estão fazendo terapia. Ou estão com terapeutas não tão bons assim, ou estão numa fase do tratamento que ainda não chegaram lá. É incrível se você tem um conhecimento mínimo prévio de si mesmo, você vai saber o quanto pode ser danoso, quanto pode maltratar, o quanto que pode ser prejudicial. Mas é uma relação sádica. Auto-brigar com teus irmãos por causa de grana do pai ou da mãe deixado é um quê de sadismo, cara. Tu mistura, olha o caldeirão, vai. Falta de empatia, sadismo, manter a pessoa viva depois de ter morrido. Cara, é um caldo muito ruim. Você, como advogado, consegue solucionar? Normalmente, quando há um conflito dessa natureza, há mais de um advogado envolvido. Porque... Não, advogado de todo mundo. Tem um advogado para um advogado do outro. Não, mas escuta, a relação com advogado e cliente é uma relação de estrita confiança. Por que eu vou aceitar o advogado que tu, meu irmão, com quem eu não me dou bem, escolheu? Eu não Mas confio. aí é uma briga de advogados. Ou é um acerto entre advogados. A boa advocacia é essa, cara, de evitar conflito. É de evitar o conflito, ou de desfazer o conflito. E muitas vezes os advogados conseguem. Às vezes o cliente é tão doido que tu não Mas a fama do advogado, infelizmente, vem graçando como se fosse querer perdurar o conflito. Mas tu sabe assim, cara, quando a gente está falando... Mas existe esse preconceito mas eu acho indevido. Não, eu vou tentar dissolver. Existe um brocard, uma frase em latim, não vou falar em latim, que diz que enquanto pende... Pode falar em latim. Não vou fazer isso. Mas eu faço questão porque... A gente nunca teve latim no nosso podcast, seria a primeira vez o latim. Eu posso dizer que é um programa até internacional. Falando em temas relacionados à morte, uma língua morta. Tem tudo a ver. Uma língua morta. Não, mas que enquanto pende, rende. É uma das máximas para falar mal de advogado. O advogado não termina o processo para ganhar. Mas existem formas de contratação que os advogados praticam que dizem, que pregam o seguinte: quanto antes tu receberes, antes eu recebo a minha parte. Então, me parece também que manter um conflito eternamente... desfaz essa lenda urbana claro. De que ele quer prolongar o conflito para receber mais. O advogado recebe uma participação, uma porcentagem sobre os bens que o cliente dele vai receber. Quando é que ele vai receber? Quando o cliente receber e puder fruir. Então, não me parece que o advogado aqui tenha qualquer interesse especulativo, especialmente no que diz respeito ao inventário. Não Por que você escolheu uma área tão complexas? Ai, cara, o que eu vou te dizer? Na verdade, eu acho que as áreas escolhem a gente, né? Da onde que aconteceu isso? Forma o pai advogado, né? Um cara de boa forma de resolver conflitos, um sujeito pacificador. E eu tive, quando mais jovem, muito envolvimento
essa atuação como curador de incapazes eu tive há uns anos atrás. Quando a família não conseguia se acertar, o juiz ia lá e nomeava um terceiro. Eu tive esse pesadíssimo papel algumas vezes e figurei como algodão entre os cristais. Então, e aconteceu um fato muito curioso. A família brigando, desses de incapazes, e quando faleceu, chegaram ao consenso e pediram que eu fosse advogado do inventário. Obviamente, eu recusei, porque eu tinha sido, né, imparcial em relação aos dois. Eu não queria perseverar essa briga, e eu tendo que fazer intermediação. Então, não aceitei. Não sei, acho que é um jeito, talvez, uma certa capacidade, principalmente, acho que exercício de empatia. Profissionalmente, eu acho que eu tenho essa capacidade. Mas porque, assim, não pode ser passional, Não, não pode ser uma pessoa intensa. Só que essa empatia, às vezes, pode representar vamos para o conflito, que tu tens razão e não tem motivo para, né, afrouxar resistências nesse momento. Empatia nem sempre é pacificação. Nem sempre é pacificação. Empatia nem sempre é pacificação. É tentar fazer de forma, sendo advogado à parte, mas imparcial, no sentido de fazer um bom aconselhamento e condução, é levar o cliente para a solução do problema dele. Se a solução do problema dele é ter que esperar uma sentença, porque só daí vai ter algo próximo à justiça, ok. Se dá para abreviar e perder e fazer uma avaliação de perdas ou de redução de ganhos, porque é mais conveniente, também é um ótimo aconselhamento. Porque quando tu vai buscar uma sentença judicial, e aí não é apenas numa partilha litigiosa, tu vais trabalhar com algumas verdades. Isso é doloroso, né? Tem um italiano processualista já morto há tempo, que ele propôs o seguinte exercício, que se colocasse dois pintores, telas idênticas, pincéis idênticos, cores distintas idênticos, diante da mesma paisagem, um sem ver o que o outro está pintando. E desse eles o dia inteiro para fazer a pintura do que eles estão assistindo. Quando termina o dia, tu põe uma tela do lado da outra e não são iguais. Nenhum dos dois mentiu. Cada um transmitiu a sua impressão sobre a verdade. Então, quando tu vais para um litígio, que tu vais depender de uma sentença, seja arbitral, seja de um juiz de direito, tu vais ter a verdade da parte autora, a verdade da parte ré, a verdade que o juiz vai dizer que é a verdade, que é a que vale na lei dos homens, e a verdade verdadeira, que talvez não coincida com nenhuma das três. Nem a verdade do autor, nem a verdade do réu. Talvez a verdade nunca apareça. Nunca apareça. O autor conta a sua história, a sua verdade. O réu contesta, conta a sua história. O juiz reúne as histórias, pega as provas e decide. A verdade é esta aqui, mas é a verdade do processo, não é a verdade verdadeira necessariamente. Por isso que você destacou a virtude da empatia, porque são mais emoções do que fatos. E algo intuitivo também, né? A intuição também. Mas são impressões. São impressões. São muito mais impressões. Você não pode nem dizer que aquele sofrimento é errado, é real. O sofrimento existe. Aquela visão, por mais distorcida que possa parecer, é a visão que a outra pessoa pode ter. Tem que admitir que o outro pensa diferente. Aliás, né, esse é um tema recorrente atualmente. Ele só consegue ter aquela visão, não consegue ter outra visão. E, cara, nós não estamos falando de política em cima da mesa agora. A gente está falando de família. De família. E teve briga de grupo de WhatsApp, não falo mais. Eleições, políticas, esse troço todo. Mas a gente não está falando disso. Que é problema muito mais dos outros do que da gente. Não querendo virar as costas para o país, para o Estado, para o município. Não é isso. Mas família, velho, é o que tu vai ter para te segurar. Né? Ou para largar a tua mão e vai lá para o fundo do abismo. Sem família, você apressa o fim. Apressa, ou nunca sai do começo. Ou nunca sai do começo. Partilhas prescrevem? Partilha prescreve? Vamos lá. A lei Quanto tempo é o limite? Não, a lei diz que tem um prazo para ser feito inventário, mas não tem multas se tu não faz. Então, fazer uma partilha... Então ela não prescreve? Não prescreve. Os bens seguem ali. Um dia isso vai ter que ser regularizado. Tu só paga a multa? Essa multa, na verdade, ela tem uma previsão, mas ela não foi regulamentada, então não incide. Podia ter uma multinha. Podia ter uma multinha. De verdade, né? Mas, de novo, cara, qual é o teu tempo para poder mexer nos armários? Armários aqui no sentido não apenas dos vestidos com etiqueta, mas metafórico. Abrir os armários e ver o que tem lá dentro e fazer a partilha, a distribuição. Tu pode estar pronto num prazo tal. Tem gente que é muito pragmática, não vou chamá-la de fria. Pragmática, vamos tocar, vamos fazer a partilha, cada um
toca, pega o que é seu, eu tenho planos de montar uma empresa, eu quero fazer uma viagem, eu quero manter isso, receber aluguéis, mas o meu tempo talvez seja diferente do teu para fazer isso. Então também é muito delicado entre irmãos. Eu já vi briga, pô, esse filha da mãe, pai, a mãe nem esfriou o corpo, já está querendo abrir inventário, já contratou advogado para inventário. Eu não vejo problema nisso, para mim não é sinônimo de ser fominha. É o tempo do cara, e daqui a pouco ele está com necessidade mesmo de fazer alguma coisa com esse patrimônio. Ou ele é pragmático, terminou, vamos virar essa página. E os outros irmãos ficam melindrados porque está com pressa demais, por que será que está com pressa demais? Cara, tudo, quando se quer, é motivo para problema. E quando não se quer problema, nada gera problema. É seres humanos, né, meu caro? Queria agradecer muito a sua participação. Acho que esclareceu tantas dúvidas a respeito. Eu pretendia levantar mais dúvidas do que esclarecer. Não, mas esclareceu. Levantou algumas, mas esclareceu tantas outras. Muito obrigado. Obrigado, velho. Obrigado. Foi uma alegria. A minha, sempre à disposição. É o Manual do Luto. É um serviço de informação.